Bola da Vez. Oferecimento Contibier, a cerveja de quem gosta de cerveja. Olá, fã de esporte, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um Bola da Vez, todas as semanas aqui na ESPN Brasil, recebendo um convidado especial. E o de hoje, tudo o que ele fala, muita gente escuta, mas muita mesmo. A maior nação de torcedores do Brasil ouve e para ouvir quando ele vai falar. Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, seja bem-vindo ao Bola da Vez. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês no Bola da Vez, falando para 40 milhões de rubro-negros e todos os outros fãs de esporte aqui da ESPN. Para entrevistar Eduardo Bandeira de Melo, tenho ao meu lado Rodrigo Matos, do portal UOL, Eduardo Tironi, comentarista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN, e Gabriela Moreira, repórter dos canais ESPN. Presidente, para começar, gostaria de perguntar quão mais difícil é para alguém que passou a sua vida sabendo que o dinheiro não aceita desaforo, lidando com o dinheiro de forma responsável, quão mais difícil é assumir um clube de futebol no Brasil e com tanta paixão envolvida, com tantos torcedores e tanta pressão assim? Olha, realmente é difícil, né, porque trata-se de um clube que estava numa situação, está ainda numa situação financeira bastante aflitiva, né, com uma dívida muito grande, dívida de curto prazo, compromissos, estava com receitas penhoradas, etc. Mas, por outro lado, também quem passou o que eu passei, né, e analisando empresas no BNDES, né, sabe avaliar o potencial, né, das empresas e, no caso do Flamengo, existem 40 milhões de torcedores, 40 milhões de consumidores potenciais para qualquer produto ao qual o Flamengo venha a se associar. E isso daí, né, vamos dizer, é um fator que leva a minimizar muito a dívida que nós assumimos, a situação que nós assumimos. A gente sabe que no longo prazo tudo vai estar resolvido. A questão é essa transição. Rodrigo? Presidente, justamente esse momento de transição, vocês devem ter um problema para lidar com o futebol enquanto vocês administram o clube do ponto de vista institucional, né? A gente percebe nesse 1 ano e meio que vocês tiveram acertos na parte institucional e um plano, pagaram a dívida, têm pago a dívida, conseguiram a regularidade fiscal, estão tentando cumprir um orçamento dentro das limitações. O que a gente não vê ainda é que vocês tenham descoberto uma forma de se planejar dentro do futebol. O Flamengo teve muito constantes trocas de técnico, trocou diretor de futebol e parece sempre que está... Você não vê no início da temporada um pensamento que vai chegar até o final, ainda agora. Qual a dificuldade que vocês têm para fazer esse tipo de plano, visto que claramente vocês tinham o know-how de fazer isso do ponto de vista financeiro e acho que ainda estão aprendendo no negócio do futebol? É aplicável para o futebol você ter um plano a longo prazo e conseguir executá-lo de uma forma que faça sentido? Não, é perfeitamente aplicável, Rodrigo, e é claro que a gente, ao longo desse 1 ano e 8 meses de mandato, a gente está aprendendo muitas coisas, né? Muitas coisas da nossa vida empresarial, executiva e tal, se aplica perfeitamente ao futebol, outras nem tanto. E agora, eu acredito que, apesar de todas as dificuldades que você mencionou aí, nós estamos conseguindo conciliar vamos dizer, os dois objetivos, né, do dirigente do Flamengo, no caso, que é resgatar a credibilidade do clube, né, tornar o Flamengo um clube cidadão, acabar com aquela imagem de clube mal pagador que o Flamengo tinha, dar exemplo a 40 milhões de torcedores e, quer dizer, conciliando isso com administrar o futebol, né, mantendo um time competitivo na medida das nossas possibilidades. Afinal de contas, nós ganhamos até agora 50% dos campeonatos que nós disputamos, né, o que é claro que todo mundo gostaria que fosse 100%. Um dia, quem sabe, será, mas eu não diria que o nosso desempenho no futebol foi ruim.
estamos aprendendo a administrar essa coisa de troca de treinadores, de troca na administração, isso acontece. Não acontece só com o Flamengo, mas eu tenho certeza que, à medida que o tempo vai passando, isso daí vai sendo minimizado e nós vamos conseguir alcançar os nossos 2 objetivos. Tironi? Presidente, os balanços trimestrais que o Flamengo divulga estão mostrando que a saúde financeira do clube, de fato, tem melhorado. A dívida diminuiu, até o sócio-torcedor teve aumento significativo de um ano para o outro. E isso tem deixado a torcida, vamos dizer, em paz com a diretoria. Logo mais, no futuro, vai ter eleição. Todo esse trabalho aflige o senhor, que todo esse trabalho possa ser jogado fora, caso a sua administração ou a sua chapa, os seus correligionários não consigam manter o poder? Porque basta uma canetada e isso tudo pode mudar. Olha, isso é um risco que todo mundo corre no regime democrático. Então, pode acontecer efetivamente de uma outra orientação via prevalecer no futuro, né, voltando a práticas, né, não tão assim recomendáveis como chegou a acontecer no passado do Flamengo. Mas a nossa obrigação é tentar trabalhar, tentar atingir esses objetivos, né, de resgate da credibilidade do clube e de melhoria também na parte técnica. E eu tenho certeza que a torcida e os sócios do Flamengo vão reconhecer esse esforço e vão manter, se não as mesmas pessoas, pelo menos a mesma filosofia de trabalho daqui para frente. Você citou aí os balanços trimestrais do Flamengo. Só a existência dos balanços trimestrais do Flamengo já é uma grande novidade, né? Os balanços publicados, auditados, né? Até algum tempo atrás, os balanços do Flamengo eram apresentados por conta de exigências estatutárias e a principal ressalva da auditoria, né, com relação a essas demonstrações financeiras era de que efetivamente você não podia acreditar no que estava ali. Eles não atestavam a veracidade, a consistência dos números, né? Hoje a coisa mudou. Hoje o Flamengo publica os seus balanços em jornal de grande circulação, trimestralmente. E em termos de transparência, o Flamengo ganhou, no primeiro ano da nossa administração, o prêmio Transparência 2013, foi considerado o clube mais transparente, né, de todos os grandes clubes brasileiros. Então, eu tenho a impressão que tudo isso vai ser reconhecido mais na frente. Não. Presidente, o senhor falou em processo democrático, em vida política dentro do clube, e o Flamengo é um clube onde quem já participou como situação, quem já foi presidente, quem já foi dirigente, sai e parece que continua muito ativo, né? Ou dentro mesmo da diretoria, ou através de um palpite via imprensa. A gente não sabe se às vezes pensando no melhor do clube ou em voltar ao poder. Como é que o senhor lida com isso? Como é que é a sua relação com os dirigentes que passaram pelo Flamengo e de alguma ou outra maneira tentam continuar participando das decisões do clube? Eu lido com naturalidade. Eu acho que é um direito inquestionável, né, dos ex-presidentes, dos ex-dirigentes participar da vida política do Flamengo e dar suas opiniões, né? Vocês da imprensa não procuram essas pessoas à toa, sinal que, né, alguma coisa eles fizeram, né, e vocês consideram que a opinião deles é importante para o público. Então, eu vejo com absoluta naturalidade que eles participem. Eu considero que eu tenho uma relação muito boa com a grande maioria deles. A ponto de ouvi-los antes de tomar alguma decisão? A ponto de ouvi-los sempre, né? Não é a cada decisão você vai consultar, mas toda vez que um ex-presidente, um grande benemérito, um rubro-negro notório me procura, ele tem as portas abertas, eu ouço com a maior atenção e com certeza continuarei aprendendo com eles. Gabi? Presidente, vamos falar de ingresso. Ingresso acho que foi um dos pontos de maior tensão desse seu início de mandato no Flamengo. O preço dos ingressos, falando mais especificamente, a gente teve uma parte da torcida que comprou o discurso de que o preço do ingresso era necessário ser mais alto para que cumprisse esses compromissos que o senhor fala, toda essa filosofia de gestão, de manter o clube saneado economicamente, financeiramente. Mas grande parte da torcida não comprou e não apoiou esta postura. Esse ano, vocês mesmos já fizeram uma revisão dessa postura, a gente viu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Brasileiro que o Flamengo tem praticado, usando uma palavra do momento, estes ingressos mais baratos, né? Houve uma autocrítica da gestão em relação à postura na cobrança, no preço do ingresso, e vocês entenderam que a razão, quando se fala em termos de valor de ingresso, e a razão que eu digo é pagar as contas, esse argumento de que o ingresso é caro para que se pague as contas, entenderam que a razão neste ponto não funciona muito bem em torcida de futebol e também para o Flamengo? Eu acho que isso é mais um exemplo de como você tem que balancear, às vezes, dois pontos de vista, né? Eu acho que você aumentar a receita de bilheteria no Flamengo é uma necessidade absoluta. Aliás, aumentar a receita de qualquer natureza, né? Para quem está sempre lutando contra um déficit, para quem tem que matar um leão por mês, né? Porque cada vez que a gente paga as nossas contas no final, no início do mês seguinte, a gente comemora e não sabe se vai conseguir a do mês seguinte. Aí saímos para correr atrás e acabamos pagando, mas sempre correndo atrás de uma situação que ainda é desfavorável. Então, nós não podemos abrir mão de receita de bilheteria. E, por outro lado, também a gente entende, né, que a torcida gostaria que nós praticássemos preços mais baixos em determinados setores do estádio. Nesse momento, né, nós estamos tentando conciliar as duas coisas e assumimos um compromisso com a torcida de que, durante o Campeonato Brasileiro, né, nós praticaríamos preços promocionais ali naquele setor norte, atrás do gol, né, onde a torcida organizada gosta de ir. E estamos cumprindo isso e estamos tentando equilibrar as duas coisas. É claro que, né, em determinado momento, quando for absolutamente impossível, eu espero que a torcida nos compreenda, assim como nós estamos compreendendo e, de uma certa maneira, até abrindo mão de uma receita que a gente poderia oferir nesse momento. Mas vocês estão convencidos de que realmente é um ativo e que não tem muito como argumentar de forma racional ou não? Ou é mais, nesse momento, atendendo a demandas mais pontuais da torcida? Eu acho que a gente, sempre que puder conciliar as duas coisas, nós vamos fazer. Aí eu acho que essa questão da torcida participar e da gente tentar conciliar exatamente essas duas posturas, isso passa muito pelo nosso programa de sócio-torcedor, que o programa de sócio-torcedor do Flamengo é a forma através do qual a torcida pode ter acesso ao Maracanã com preços mais baratos. E você vê, hoje em dia, por exemplo, no próximo domingo tem Fla-Flu, o programa vai passar na semana que vem e o Fla-Flu já deve ter acontecido, né? Mas nós estamos praticando ali atrás do gol, atrás dos dois gols, no caso, que é um jogo de duas equipes cariocas, né? R$40 a inteira, ninguém paga inteira no Rio de Janeiro, todo mundo paga meia. R$20 a meia e o sócio-torcedor paga meia da meia. Sócio-torcedor que tem direito a meia, paga meia da meia, paga R$10. Né? Então é um preço bastante em conta, abaixo inclusive do custo, né, que a gente paga ao consórcio Maracanã para jogar ali. Então, agora, por outro lado, a gente tenta compensar isso com a receita do sócio-torcedor, né, que está aumentando. Depois até a gente poderia falar mais sobre isso, que eu acho que esse programa é a grande esperança que nós temos de um dia chegar num nível de excelência que a torcida merece. E compensamos também com os ingressos que ali nas laterais e tal, que são ingressos um pouco mais caros, ali com o Maracanã mais. Ou seja, estamos tentando, de alguma maneira, equilibrar as duas coisas para poder satisfazer a torcida sem prejudicar a nossa, vamos dizer, condição de bons pagadores, que nós estamos agora finalmente conseguindo assumir. Contra o Grêmio, foram 59 mil pagantes, eu anotei aqui, com ticket médio de R$27 a R$29 e uma receita líquida, no fim das contas, de 607 mil. Contra o Corinthians, no fim de semana, foram 36,9 mil pagantes, com um ticket médio um pouco mais caro, 40, e uma receita líquida de 458 mil. Não é possível fazer uma conta em que é melhor você ter o estádio mais cheio e isso naturalmente vai te dar mais renda? Ou essa conta não é tão simples assim e por isso não é praticada? Olha, a gente tenta fazer essa conta, né? A ideia seria maximizar a receita de bilheteria sem sacrificar a torcida.
Nesse caso dos 2 jogos que você citou, quando nós jogamos com o Grêmio, nós vimos uma sequência de 5 jogos, de 5 vitórias em 5 jogos. Quando nós jogamos com o Corinthians, nós tínhamos perdido os 2 jogos anteriores. Então a gente nunca sabe se a gente estivesse jogando com o Corinthians naquele sábado do Flamengo e Grêmio, se a gente não teria também lotado o Maracanã com cambista na porta, como aconteceu, né, no jogo Flamengo e Grêmio, e com aqueles preços um pouco maiores, e aí teríamos uma receita bem maior ainda para nos ajudar agora a pagar os jogadores no dia 5 e tal, os nossos compromissos, impostos, etc. Pode ter certeza que nós vamos estar sempre procurando, vamos dizer, atender os 2 lados. Agora, presidente, vendo essa política de ingresso faz todo sentido, tem que pagar a conta, não tem jeito. E o ingresso médio que o Tironi citou não é alto, o do Flamengo comparado com os outros. É um dos mais baixos. Ele está ali 7º, 8º, né? Já depende ali do levantamento. Tem a questão da gratuidade, enfim, tem umas outras questões que influenciam. Agora, o que a gente percebe é que quando teve o ingresso promocional, voltou uma parte da torcida do Flamengo que estava excluída do estádio, né? Eu acho que vocês devem ter percebido. É pessoa que não tem dinheiro para pagar sócio torcedor, arruma a grana ali para ir um jogo e aí consegue ir ali no sacrifício e tal, não sei o quê. Eu entendo a política do clube, mas a longo prazo, em algum momento, vocês vão ter que pensar nesse torcedor, porque ele é a cara do Flamengo, ele é o cara que faz uma série de sacrifícios, ganha pouco. Eu não sei como é que... talvez vocês tenham que apertar em quem tem mais dinheiro e fazer setor mais popular ali, bem mais popular do que os outros. Porque voltou inclusive, você sente esse efeito no próprio estádio, né? O que você viu nessa arrancada do Flamengo, 5 vitórias, era um público que não estava indo, né? Não, você pode ter certeza que nós vamos estar sempre tentando atingir esse público. Agora, existem vários outros fatores que podem contribuir para trazer esse torcedor de volta. E aí a gente pode falar de política de gratuidade. Né? Um jogo no Maracanã, você pode ter, às vezes, 15%, 20% de pessoas que vão lá sem pagar absolutamente nada. Você pode ter, no Rio de Janeiro, por exemplo, quase todo mundo paga meia entrada. Então, quando se fala, por exemplo, num preço de R$40, muita gente não pode pagar R$40. Aliás, infelizmente, muita gente não pode nem pagar a condução para ir assistir ao jogo no Maracanã. Então, nós temos que estar sempre atentos a tudo isso. Mas talvez as autoridades municipais, estaduais, federais, pudessem estar interessadas nisso também, né, de maneira que até a dividir esse subsídio, né? Acho que não é justo que só o Flamengo arque com o subsídio e pratique preços abaixo do seu custo, quando você tem uma lei que favorece a todos os maiores de 65 anos e menores de 12 a entrar absolutamente de graça, independente da classe social. Você pegar, por exemplo, vai entrar de graça. Você pode pegar, né, um empresário que seja o mais rico do país, por exemplo, que tenha mais de 65 anos, se ele levar os seus netos ao Maracanã, ele não paga, ele vai de graça, ele pode ir de graça. E isso não é justo, né? Então, acho que a gente poderia rediscutir essa política de gratuidades e de meia entradas para que os clubes também não saíssem prejudicados. No final, o que você vê é hoje, a situação dos clubes brasileiros é extremamente frágil, né? Nós estamos aí discutindo a lei de responsabilidade fiscal do esporte, que certamente nós vamos falar nela daqui a pouco também, mas está todo mundo numa situação muito ruim e, de repente, assumindo ônus que não deveriam ser dos clubes. Ano passado... O que é possível fazer sobre isso? Porque os clubes, quando eles têm interesses legítimos e importantes para eles são capazes de fazer coisas importantes. Essa questão da lei de responsabilidade fiscal é uma delas. A pressão que os clubes fizeram em Brasília para aprovação, conversa com a Dilma, enfim, várias coisas. Um outro exemplo, aqui, historicamente, o metrô fechava em determinado horário. O Corinthians pressionou de forma que o metrô passa a fechar mais tarde para as pessoas poderem saírem do Itaquerão. Que tipo de pressão os clubes, o Flamengo ou outros clubes do Flamengo, com o tamanho que o Flamengo tem, pode exercer no poder público com relação a essas gratuidades, por exemplo? Eu acho que é o mesmo que nós estamos fazendo, né? Porque no caso da lei de responsabilidade fiscal, ela ainda não foi editada, né? Ainda tem um longo caminho, talvez não tão longo assim, espero, para ser percorrido.
Mas acho que a ideia seria a união dos clubes, né, e um trabalho de pressão, de convencimento junto às autoridades para que possam, pelo menos, dividir conosco essa conta, né, do acesso ao estádio das pessoas, né, de condições menos favorecidas. Ano passado, até a final da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma alavancada grande no sócio-torcedor, até porque o torcedor queria estar nos jogos de qualquer jeito. Esse ano, talvez essa curva de crescimento do programa seja um pouquinho abaixo do que vocês imaginavam ou está dentro de uma curva satisfatória? Depois daquela final da Copa do Brasil, quando o nosso programa de sócio-torcedor atingiu o seu máximo, né, 66 mil, se eu não me engano, nós tivemos uma redução que se acentuou muito quando nós perdemos a Taça Libertadores, né, e depois com o nosso começo claudicante no Campeonato Brasileiro. Então saiu de 66, voltou para 53 e pouco. Tá, hoje já estamos recuperando, já estamos nos 56 de novo. E eu espero que estejamos numa trajetória ascendente para a gente recuperar e ultrapassar aquela barreira aí dos 66. Acho que o programa sócio-torcedor do Flamengo, acho que a torcida precisava entender isso bem, é a nossa grande possibilidade, né, de chegar num padrão de excelência de futebol, de time, né, que a torcida do Flamengo efetivamente merece. Tá? Hoje, a nossa receita de sócio-torcedor já é a terceira principal fonte de receita do clube. Tá? Perde para o contrato da televisão e perde por pouco para o contrato do fornecimento de material esportivo. Mas já é maior do que o patrocínio da camisa, do que todos os patrocínios da camisa se tomados individualmente. E se vocês pensarem, a torcida, quem tem 40 milhões de torcedores, não pode imaginar, por exemplo, que o nosso contrato de televisão, vamos dizer, a receita do contrato de televisão possa vir a ser multiplicado por 10, por exemplo. Tá? É totalmente impossível se imaginar isso hoje. A receita também do fornecimento de material esportivo, dos patrocínios, né? Hoje a camisa do Flamengo já em patrocínio, mais a fornecedora de material, já nos proporciona 80 e poucos milhões por ano. É impossível você imaginar que, ainda que vendendo muita camisa e tal, e aparecendo muito na televisão, que a gente consiga multiplicar isso por 10. Agora, o sócio-torcedor do Flamengo pode ser multiplicado por 10 ou por muito mais. Tá? Porque quem tem 40 milhões de torcedores e tem hoje 56 mil sócios-torcedores, né, pode pensar numa conversão muito maior desses torcedores a sócios-torcedores. Vocês pegarem, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre, né, que é o maior exemplo de maior sucesso dos programas de sócios-torcedores do Brasil. Para cada 100 torcedores do Inter de Porto Alegre, 2,2 fazem parte do programa de sócio-torcedor, ou seja, 2,2% dos torcedores do Inter estão dentro do programa. Se você aplicar essa relação ao Flamengo, nós teríamos 880 mil sócios-torcedores. Imagina o Flamengo com 880 mil sócios-torcedores, a um ticket médio de 50, você poderia abandonar o contrato da televisão, o contrato da Adidas, da Caixa, né, e viver só de sócio-torcedor, se a gente tiver a conversão do Inter. Agora vamos pensar na conversão do Benfica, né? O Benfica é o programa de sócio-torcedor que tem o maior sucesso no mundo. No Benfica, a cada 4% dos torcedores do Benfica fazem parte do programa. Então aplica isso ao Flamengo, 1.600.000 sócios-torcedores. Né? A gente pode ir lá no Barcelona e comprar o Neymar e tal, né? Vai lá no Real Madrid, traz o Cristiano Ronaldo. Então, o Flamengo, aí o céu é o limite. Né? O Flamengo com 1.600.000 sócios-torcedores, né? Nós podemos sonhar com tudo. Né? E tudo bem, o Brasil não é a Espanha, né? Não é Portugal, né? Mas pensa em alguma coisa bem abaixo disso. Né? Então, o segredo, né, a receita para o Flamengo se tornar um dos clubes mais poderosos do mundo, né, não está no aumento da televisão, né, no aumento que as pessoas falam, o contrato de televisão do Flamengo e tal, a espanholização do futebol brasileiro, não está aí.
o segredo do sucesso do Flamengo está no seu programa de sócio-torcedor, ou seja, quem vai ajudar o Flamengo a ser o maior clube do mundo vai ser a sua torcida, que é a maior torcida do mundo. Muito bem, vamos encerrar o primeiro bloco deste Bola da Vez com o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. A gente volta daqui a pouquinho, tem muito mais ainda sobre Flamengo, futebol brasileiro. Até já!